Olá, meus amigos deste canal Só Esportes, um grande abraço a todos. Vamos falar da Fórmula 1, que teve uma prova espetacular no último final de semana, o Grande Prêmio da França. Você que teve oportunidade de assistir, viu a vitória do Max Verstappen, pertinho da última volta ali, o Verstappen conseguindo a sua vitória. Caso não tenha assistido, o YouTube oficial da Fórmula 1 traz os melhores momentos desta prova em Paul Ricard. O que aconteceu foi uma luta de pneus, táticas, e justamente a Red Bull dessa vez se deu bem, aquilo que acontece quase sempre com a Mercedes. A Mercedes teve a vantagem do Hamilton na primeira curva quando o Verstappen saiu, e a alegação foi do vento, que era muito forte em Paul Ricard, e atrasando muito a freada, mesmo largando da pole, ele acabou saindo um pouquinho da pista na curva 1 e aí o Hamilton se aproveitou e foi para a ponta. Naquele momento esperava-se então uma reação da Mercedes, do Hamilton, né? E ela veio. Só que na tática a Red Bull se deu melhor. Na hora da parada, para igualar aí o que aconteceu em 2019, os pilotos largaram com os pneus médios, mas passariam para os pneus duros para ir até o fim da prova. Isso foi o que aconteceu na França em 2019 e assim eles seguiram a receita, vamos chamar assim. O Hamilton foi para o box depois do Verstappen. Né? Primeiro Bottas, depois Verstappen, depois Hamilton. Os três primeiros. E na hora em que o Verstappen cruzou a reta, o Hamilton vinha saindo dos boxes, da sua troca, e o Verstappen fez com a sua Red Bull chamado undercut, ou seja, ganhou a posição passando após a parada dos boxes do seu adversário. Então, foi por pouco. O próprio Toto Wolff da Mercedes disse que 3 segundos ele esperava de vantagem e no mínimo meio segundo na hora que saísse, mas isso não aconteceu. O Verstappen acabou ultrapassando o Lewis Hamilton e ficou à frente. O Hamilton com pneu duro, o Verstappen com pneu duro e a corrida seguiu, só que os pneus duros da Red Bull rendiam muito menos que os da Mercedes. Então, a equipe do Christian Horner, a equipe austríaca, resolveu parar novamente o Verstappen para colocar os pneus médios. Com isso, o Verstappen voltou em condições melhores, mas em quarto lugar. E aí deu para perceber como o Hamilton poupa pneus. Uma das qualidades do multicampeão Lewis Hamilton, né, do 7 vezes campeão, é o equipamento que ele poupa muito. O carro em si, os freios e os pneus. E ele gerenciou da melhor maneira que sabe fazer os pneus duros. Mas é claro que o Verstappen com os pneus médios ultrapassou o seu companheiro. O que deixou ele passar, é claro, o Sérgio Pérez, que estava com os pneus duros, passou o Valtteri Bottas e nas voltas finais ultrapassou o Lewis Hamilton. E venceu brilhantemente. Velocidade pura, trabalho da Red Bull, trabalho dos pneus médios rendendo muito, e o Hamilton ficou sem pneus no final. Né? E isso acontece, já aconteceu com o Verstappen. A tática de uma outra parada poderia até ter dado frutos para a Mercedes, a gente não sabe. O que se sabe é que o Sérgio Pérez foi fundamental, que ficou em terceiro, porque ele perturbou ali as duas Mercedes. Qualquer uma das duas que parasse, perderia o lugar primeiramente para o Pérez. E o Pérez tinha pneus mais novos, 9 voltas em relação ao Verstappen. Pneus duros, né? Na hora dos pneus duros. E ele chegaria até no Hamilton. Né? Os pneus dele estavam melhores que os do Hamilton. Daria até, dependendo da condição da prova, para ter feito a dobradinha Red Bull. Então foi uma vitória tática, merecida. 7 corridas e das 7 corridas, 3 vitórias do Hamilton, 3 do Verstappen e uma do Pérez lá no Azerbaijão. Então, agora, aguardando a rodada dupla da Áustria, no próximo final de semana, o Grande Prêmio da Estíria, que é o nome daquela região da Áustria, né? Onde fica o Red Bull Ring. Aguardando também na outra semana o Grande Prêmio da Áustria, corridas que vão se tornando cada vez mais decisivas para essa vantagem
no campeonato. Hoje o Verstappen tem 12 pontos sobre o Hamilton, né? E o Pérez vai muito bem no campeonato também. O Bottas precisa mostrar um serviço melhor, porque realmente o Bottas não teve condições. Com os pneus ele não conseguiu segurar ninguém mesmo depois que a coisa desandou, né? A diferença dele para o Hamilton com os mesmos pneus, diferença de poucas voltas, é muito grande. O Hamilton poupa muito mais pneus. Então nós vamos acompanhando etapa por etapa, porque como disse o próprio Max Verstappen, até a última deve ser esse campeonato decidido na última. Foi o que o Verstappen deu a entender, inclusive na sua palavra após a corrida. Com relação a todas as questões que nós vimos da Ferrari, a Ferrari teve um problema de graining, né, de esfarelamento dos pneus dianteiros. E foi um fim de semana terrível para a Ferrari. A Ferrari não se encontrou com os pneus no circuito de Paul Ricard. Vamos aguardar que na Áustria, que eu acho que não vai ser favorável à Ferrari, pelo menos melhore um pouco, né? Porque nessa briga McLaren e Ferrari para ver quem fica com a terceira força do campeonato, a McLaren está levando uma certa vantagem nesses últimos circuitos e agora em especial no circuito de Paul Ricard, vamos aguardar aí a corrida da Áustria. Com relação ao GP do Brasil, quero lembrar a vocês que o GP do Brasil, os ingressos estão sendo vendidos, 7 de novembro. A corrida tem o nome oficial de Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Então, este é o nome da prova. 40 mil pessoas das 70 mil possíveis. E os ingressos, repito, estão sendo comercializados. Nós não sabemos ainda o destino desta corrida, que no momento está confirmada, né? Mas, 7 de novembro, esperamos aí que tudo esteja muito melhor, como sempre esperamos, né? E que a corrida possa acontecer até com o público. Eu acho que o máximo que vai acontecer agora, caso aconteça alguma coisa, opinião pessoal, é o cancelamento do público e a devolução do ingresso para quem comprou. E a corrida vai acontecer. Mas quem sabe até com público reduzido. Não é tão reduzido, 40 mil, né? O ideal seria 20, 21 mil espectadores em loco, mas colocaram aí quase 60%, né? Mais de 50% da capacidade do autódromo. Vamos aguardar. Eu volto no próximo Só Esportes. Eu volto falando também da Moto Velocidades. Tem muito para falar da Moto Velocidade também, mas a gente vai atualizar com a vitória do Marc Marques, que retornou a vencer, voltou a vencer na Moto Velocidade, depois de um ano tenebroso de contusão no ano passado. Ele voltou a vencer e venceu o Grande Prêmio da Alemanha com a Honda. Moto Velocidade também espetacular. A gente vai trazer mais detalhes no próximo Só Esportes. Inscreva-se no canal, ative aí as notificações e fique conosco aqui no Só Esportes. Grande abraço a todos, viu? Tchau!